Olá pessoal, está no ar mais um podcast Vem Com Nós. No episódio de hoje nós temos Igor Marapara, secretário-geral do Nacional do Socioambiental e Proteção Animal do MDB. Eu sou Jaiane Silva, presidente estadual do MDB, da JMDB Amazonas, e eu estarei hoje aqui apresentando o quadro Fala Curumim e Fala Cunhatã. Então, vamos iniciar agora. Eu sou Johnny Vieira, só Johnny Vieira, e é isso aí. Igor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter saído lá da Bahia e voltado para cá, para o Amazonas. Voltado, porque afinal de contas descobri que você é daqui e não é baiano. Conta essa história pra gente. É isso mesmo, pessoal. Eu sou Igor Marapara. É uma grande satisfação estar aqui hoje no programa Vem Com Nós, né? No quadro Fala Curumim, Fala Cunhatã. Dizer, né, que é uma grande satisfação estar comunicando hoje para os amazonenses, manauaras, e dizer que eu sou conterrâneo, né? Saí da Bahia, mas eu vim aqui para o Amazonas, onde eu nasci, saí com 15 anos de idade, e hoje faço atuação política no estado da Bahia pelo MDB, né? Então eu não poderia deixar de vir aqui no Amazonas sem vir aqui conversar com os companheiros, e principalmente nesse podcast, né, que comunica a nossa juventude. Eu não conhecia o Igor Marapara pessoalmente, me conheceu hoje, mas já tinha visto ele pessoalmente em outro momento, que foi na Conferência Nacional de Juventude. Sim. Nesse dia aí, eu lembro bem, o cara chegou lá com um cocazão e aí começou a curiosidade. Descobrimos depois que era do MDB, ótimo, porque estamos em casa, e melhor ainda porque é do Amazonas. Né? Sim, claro. Mas eu quero saber, Igor, um pouquinho da tua trajetória. Eu fiquei sabendo que você foi candidato a vereador, né? Como foi isso para você? Mas se quiser começar lá do início, eu sempre puxo essa historinha, vamos falar um pouquinho do início. Como foi o teu início no Amazonas? Como foi o teu início na Bahia? Como foi que tu entrou nesse mundo político e hoje se tornou essa referência nacional para a juventude? Johnny, primeiro a gente tem que entender, né, a perspectiva, né, de um jovem indígena de uma comunidade. Eu saí de uma comunidade indígena no Alto Solimões, Amazonas, né, mais especificamente ali do lado de Santo Antônio do Içá. Eu acredito que uma grande maioria das pessoas que estão assistindo conhece, né? E a minha infância, né, desde criança, eu não tinha perspectiva nenhuma, sabe? Eu achei que eu ia seguir a linhagem da minha família que, né, caçava e pescava, mas especificamente vive da pesca. E minha mãe, né, Mônica Marapara, que hoje é uma grande ativista indígena, né, é presidente nacional do MDB Socioambiental e Proteção Animal, ela recebeu uma oportunidade de ir para a Bahia, fazer uma especialização na UFBA. E ela foi primeiro, né, a preparar toda a área, o campo para me chegar, né, como toda mãe zelosa faz. E eu decidi ir para a Bahia acompanhar ela. Cheguei lá, totalmente diferente a realidade que a gente encontra no Amazonas, né, para que a gente encontra na Bahia. A criminalidade muito mais próxima, né, o contexto urbano, né, muito mais complicado. A própria educação também, né, a gente sente uma grande diferença, porque na comunidade a acessibilidade à educação é muito difícil. E eu tive que me adaptar àquela realidade. E acredito que essa readaptação foi o que me fez político. Por quê? Porque eu acabei me tornando mais resiliente. Acabei me tornando um jovem que aprendeu a se adaptar nos locais e nas localidades. E foi pensando dessa forma, né, que me formei no ensino médio lá na Bahia, né, me formei em comunicação social, né, eu até gosto também de falar que tirei a minha habilitação, né, assim que eu entrei 18 anos, já dei entrada na minha habilitação, inclusive fruto, né, de um dinheiro que eu recebi enquanto assessor de uma candidata a deputada federal, que inclusive foi minha própria mãe. Né, ela foi candidata a deputada federal, isso em 2018, mas antes, para não extrapolar, eu em 2016 para 2017, minha mãe ela recebeu uma oportunidade de assumir o DICEI Bahia, né? Foi na gestão de Michel Temer, né? Indicação de Gedel Vieira Lima, que na época ele era ministro da Casa Civil. Então ela foi nomeada diretamente pela Casa Civil para assumir o DICEI, e naquele contexto a gente começou a se deparar no âmbito político, principalmente do MDB. Para ser sincero para vocês, né, antes mesmo de a gente ir para a Bahia, eu lembro que a gente fazia campanha para o 15, especificamente para Eduardo Braga, quando ele era candidato a governador. E então o MDB ele sempre fez parte da minha trajetória, sabe? Então sempre me puxou para aquilo. E a vida e Deus, você sabe como é maravilhoso, né? Então a minha mãe assumiu o DICEI Bahia
o Distrito Sanitário de Saúde Indígena, e eu comecei a acompanhar nos bastidores, né, olhando o processo, como é que funcionava, muito novo na época ainda, 16 anos de idade. Tem algo marcante comigo que aconteceu que em 2018, minha mãe ela foi convidada, inclusive, para ir para a Câmara de Camaçari, Câmara de Vereadores de Camaçari, para representar, né, os povos indígenas, porque a sessão era voltada aos povos indígenas. Eu lembro até hoje que eu fiquei em casa dormindo. E aí meu avô, né, que eu tenho um avô de criação lá na Bahia, que é um senhor que me cuida, né, como se fosse meu avô de sangue, ele me ligou retado, me ligou me esculhambando. Você tem que acompanhar sua mãe, você tem que começar a acompanhar ela, entender como é que funciona e tal. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou, né, chateado, mas eu fui. Porque eu não tinha uma atração pela política, né? Eu sempre acompanhei minha mãe, eu via aquele ativismo e eu sempre tive na minha cabeça que eu nunca ia conseguir acompanhar ela. E aí eu fui, né? Ela voltou, liguei para ela, falei, mãe, vem me buscar. Aí ela voltou para me buscar e a gente foi para a Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, eu fui de camisa social e um cocá. Uhum. Sentei no meio da plenária, né? Fizeram a composição dos vereadores, né? E os convidados. Eu lembro que teve uma movimentação na Câmara muito grande e aquela atenção voltava para mim. Os vereadores comentando um com o outro e a atenção para mim. E aí eu comecei a ficar, sabe, curioso, o que é aquilo? E aí veio uma pessoa e conversou no ouvido de minha mãe, alguma coisa, e minha mãe chegou no meu ouvido e falou, Igor, eles querem que você sente e componha a mesa dos vereadores. Aí eu falei, como assim? Eu fiquei, sabe, nunca tinha falado em público na vida, não tinha propriedade. Isso com 16 anos? 16 anos. Não, 18 anos. 18 anos. Não tinha propriedade em fala nem nada. E eu fui. Fiz a composição lá dos vereadores, começou a sessão. Eu sempre fiquei muito incomodado, né, com coisas que eu acho que é absurdo, né, me incomoda a ponto de eu me manifestar. Uhum. E foi o que aconteceu. Eu lembro muito bem das falas dos parentes indígenas lá na época. Eles falavam muito daquele contexto de o indígena ficar dentro da comunidade apenas preservando sua cultura e não tendo de fato os seus direitos enquanto cidadão, renegando os seus direitos de cidadão. Uhum. E é uma coisa que minha mãe sempre lutou, foi para que os indígenas eles fossem considerados cidadãos de fato, brigassem pelos seus direitos, ocupassem seus espaços de direito. E aí eu pedi a fala. Nunca tinha falado em público, não tinha engajamento político nenhum, pedi a fala. E onde eu lembro até hoje que tinha uma caneca na minha frente, e nessa caneca estava escrito respeito aos povos indígenas. E aí, na hora que eu pedi a fala, minha fala iniciou, levantei, né, pedi primeiro perdão às pessoas, porque eu não sabia falar, mas eu queria de alguma forma comunicar o meu sentimento naquele momento. E aí, onde eu peguei e falei, aqui na caneca está escrito respeito aos povos indígenas. Mas, primeiramente, aos parentes aqui, com todo respeito, cacique, mas a gente não está aqui para exigir respeito de ninguém. A gente está aqui para conquistar. E de que forma a gente vai conquistar? Nos colocando no nosso lugar de direito. Então, a gente está aqui para ensinar e educar. O que os alunos que estavam ali presentes entenderiam de um indígena falar que ele só tem que ficar dentro da aldeia cultivando a cultura? Não tinha cabimento. Perfeito. E eu fiquei incomodado com aquilo, falei. Quando eu finalizei a fala foi muito turbulenta, né, horrível. Eu lembro eu tenho até o vídeo ainda. Finalizei a fala, as pessoas levantaram e aplaudiram. Os representantes das universidades, faculdades, começaram a usar o meu discurso como exemplo. Então, basicamente, aquela sessão voltou ao meu discurso, sem propriedade nenhuma, um discurso, sabe, mas as pessoas entenderam, comunicaram. E aí, despertou aquele interesse em mim. Eu lembro até hoje que o presidente da Câmara falou, Igor, você falou que estava nervoso e que não sabia falar. Imagine se não soubesse, você seria um dos vereadores sentado aqui nessa mesa. E aquilo despertou em mim. E eu lembro até hoje que o pessoal da equipe de minha mãe falou, Mônica, prepare o teu filho, que o teu filho vai ser vereador da cidade de Camaçari. E aquilo se tornou um sonho de criança. Uhum. Quando foi em 2018, ainda em 2018, minha mãe ela não estava mais satisfeita com o que ela fazia dentro do Dicei Bahia. Ela achava que era muito pouco ainda que ela fazia pelos povos indígenas. Apesar de ela levar saúde, acessibilidade, mobilidade, levar dignidade àquele povo, ela
tinha no coração dela que ela poderia fazer mais. A luta tem que expandir, né? Exatamente. Então, foi aí que ela lançou a candidatura dela a deputada federal. E, mais uma vez, eu inexperiente, minha mãe com uma mega equipe, tô louco, precisava ver a estrutura que era da campanha dela, campanha de governadora. Só que eles não tinham, poderia ser equipe técnica, mas eles não tinham a sensibilidade política. Que eu lembro que faltou naquela campanha foi sensibilidade política. Quando tu fala sensibilidade política, tu pode definir ela um pouquinho mais, o que chega, como é a forma que chega com as pessoas, Porque assim, quando você fala da política, a gente tem que entender que ela é muito complexa. A política ela tem uma ciência e uma psicologia e a gente tem que entender isso naquela particularidade daquela localidade. A psicologia política do Amazonas é diferente da Bahia. Naquele momento, a gente tinha uma equipe muito técnica, pessoas que sabiam fazer marketing político enquanto comunicação, pessoas que eram super assessores de ligação, de resolver ligar para ministério, ligar para, ter envolvimento com pessoas que é de alto escalão da política, mas não tinham a sensibilidade de estar com o povo. Não sabiam como é que funcionava a captação do voto com o povo. Não tinha aquela linguagem. Não tinha a linguagem, não tinha o mínimo, a humanidade. Tinha aquela equipe toda, né? Então, o que eu fiz? Eu lembro até hoje que eu depois de uma conversa que eu tive com minha mãe, um pouco acalorada, que toda eleição, né, a gente sabe que é uma eleição turbulenta, é atípica. Eu falei, então faça o seguinte, minha mãe, fique com a sua equipe, faça a campanha de vocês e eu vou para Camaçari. Eu e meu avô, a gente vai para Camaçari fazer sua campanha. Ela, tudo bem. Fui para Camaçari. Ela lembra até hoje e ela agradece até hoje, porque a campanha dela, a parte mais bonita, aconteceu em Camaçari. Onde ela teve mais voto foi em Camaçari. Nós fizemos uma carreata de se perder de vista de uma mulher indígena. Eu ia para debaixo de sinaleira pedir voto. E eu falava, vote minha mãe, Mônica Marapara. As pessoas olhavam, ela é sua mãe? Eu falei, é minha mãe. Não é sua mãe não. Eu falei, é minha mãe, estou aqui na sinaleira pedindo voto para ela. Então, assim, foi aquele momento que aí eu comecei a entender como é que funcionava o processo eleitoral. Porque na política tem a política partidária e tem a eleitoral. E aí, isso pelo MDB, né? A gente foi construir isso. E aí, beleza, construímos esse processo. Enfim, uma eleição turbulenta, né? Por mais que tivesse muita estrutura, por conta do DICEI, mas foi uma eleição bem turbulenta. 4 anos depois, eu não tinha me aprofundado ainda na militância do MDB. Não tinha. Ainda estava um pouco distante, sabe? Mas 4 anos depois, veio de novo o convite de minha mãe ser candidata a deputada federal. Ela era a mulher mais votada do partido. O partido necessitava que ela compôsse essa chapa. Por quê? Porque a gente enfrentou uma eleição, mais uma vez, atípica, do modo de que nós tínhamos um candidato a governador do PT que era um cara desconhecido. A Bahia não conhecia o nome daquele cara. A Bahia conhecia o PT, não conhecia o nome dele. E que, né, por felicidade do destino, ou azar do destino, não sei o que eu posso dizer, mas que o vice era do MDB. E queriam que ela fosse candidata a deputada, uma representatividade indígena. Ela foi a única candidata a deputada federal indígena da Bahia. E ela, quando recebeu esse convite, ela chegou para mim e perguntou, Igor, eu fui convidada para ser candidata a deputada. Eu só vou aceitar se você coordenar minha campanha. Então aquilo ali para mim foi muito marcante. Eu falei, se a senhora quiser, a gente vai para cima. Aí tudo bem, pegou, nós fomos para a eleição. Coordenei a campanha dela nos 4 territórios da Bahia. A gente rodou essa Bahia inteira. A gente teve muito voto no lugar que a gente nem pisou o pé. Minha mãe, ela é uma mulher muito, como eu posso falar, muito difícil na questão de comunicar. Ela é muito técnica, mas de comunicar ela é difícil. A gente conseguiu tirar dela um vídeo emocionante, ela chorando, falando do povo dela. Então, assim, pra ela, se você pegar... Johnny, você estava tendo dificuldade em gravar o vídeo mais cedo. Mas ela é pior ainda, entendeu? Então, não conte o segredo aqui, rapaz, não revele. Mas aí ela pegou e a gente conseguiu tirar dela. Eu chamei um cara para fazer o vídeo dela e o cara começou a entrevistar ela, só que colocaram uma câmera escondida. Aí captou tudo ela. Aqui, ó. Mas, assim, eu tô acreditando porque é tu que tá falando, mas se outra pessoa estivesse me falando, eu não ia acreditar não, porque eu já ouvi tua mãe falando e, cara...
Então, você já viu como ela é. Então, assim, ela, tipo assim, fora das câmeras, ela tem propriedade, ela fala, sabe? Mas quando tem uma câmera, ela gela. E aí a gente conseguiu. Então, assim, a campanha dela em 2022 foi muito massa, foi linda, foi uma campanha orgânica, uma campanha bem organizada. Não tinha aquela equipe técnica igual a 2018. Tinha uma campanha humanizada, feita por jovens. 100% da equipe de minha mãe era composta por jovens, de 20, no máximo, acho que tinha 26 anos. O jovem acaba tendo a mesma linguagem com o público, né? Uma linguagem diferente. Uma comunicação, um acesso, sabe? Além usou a tecnologia e a humanização. Uniu. Foi muito massa. Minha mãe, ela foi muito bem votada. Não foi eleita, por quê? Porque a gente não teve a estrutura que teve em 2018. Mas a gente teve... Minha mãe, para você ter noção, ela tinha uma perspectiva de ter apenas 500 votos. Mas venhamos e convenhamos que a imagem foi bem construída. Foi. E é uma imagem que causa impacto em qualquer parte do Amazonas, não, do Brasil. Do Brasil. Porque onde Mônica Marapara chega, ou Igor Marapara chega, a gente já conhece um pouquinho. Menos que seja um pouquinho mesmo, a gente sabe que... E eu vou, inclusive, até chegar nessa parte. Aí, quando passou as eleições de 22, teve o resultado, Jerônimo Rodrigues ganhou o governo do estado, Geraldo foi vice-governador. Eu decidi comigo, né? Falei, mãe, eu vou fazer parte da militância da juventude do MDB. Eu vou lutar por isso. Eu vou conquistar esses espaços. Que até então não era interessante. Eu estava muito naquela vibe empresarial. Eu tinha loja. Você acredita que eu fechei minha loja para construir política? Fechei minha loja. Eu tô para fechar meu escritório. Então, assim, porque é uma paixão, aquela paixão ferveu depois daquela eleição. 2023 foi o ano que eu virei a chave dentro do MDB. 2023 foi o ano que eu construí o nome Igor Marapara. Eu não era mais considerado o filho de Mônica Marapara. Entendeu? Eu era conhecida agora como... não, foi o contrário. Minha mãe foi conhecida agora como mãe de Igor Marapara. É a mamãe Marapara. Então, assim, comecei a fazer a militância dentro da juventude do MDB, né? Eu ocupei o meu primeiro espaço no MDB como secretário da juventude do MDB. Inclusive, estou até hoje. Na estadual da Bahia, né? Da Bahia. Comecei a rodar a Bahia inteira. E aonde eu ia era uma perspectiva muito grande da juventude, Igor Marapara, um jovem indígena. E o que me ajudou muito a ter esse engajamento partidário foi a Fundação Ulisses Guimarães. É onde todo companheiro correligionário de partido que eu encontro, eu falo sobre a Fundação Ulisses Guimarães, que eu falo da importância. Por quê? Porque o MDB, ele além de ser um dos maiores partidos do Brasil, ele tem uma história muito bonita, sabe? Uma história de arrepiar. O MDB ele é muito atrativo porque ele te dá estrutura para você desenvolver mais os seus talentos políticos. Através do conhecimento, né? Através do conhecimento. E eu quero que a juventude ela entenda isso, que dentro do MDB nós temos uma parte educacional, nós temos uma das maiores escolas de formação política do Brasil, que é a Fundação Ulisses Guimarães, que é a FUG. E que dentro da FUG nós temos cursos de gestão pública, nós temos cursos de dicção e oratória, legislativo, executivo. Nós já tivemos reunião, palestra magna com o ex-presidente Michel Temer. Nós já tivemos palestra sobre comunicação e marketing político com o cara que coordenou a campanha de Biden. Show. Então, assim, eles dão isso gratuitamente. Eles dão uma ferramenta para a gente se construir. Para a gente se construir politicamente, para a gente se projetar. Então, foi o que me ajudou em 2023 a virar essa chave. Eu fiz uma viagem para Brasília, que inclusive quem pagou essa passagem foi minha mãe. Não, perdão, não foi minha mãe não, minha mãe pagou a outra. Quem pagou foi uma articulação que a gente fez com um deputado federal da Bahia, o único que nós temos até então, que é Ricardo Maia. A gente sentou com ele, a gente falou, Ricardo, a gente precisa ir em Brasília lá se aproximar do Diretório Nacional. A gente quer ter uma projeção a mais política. Ele, não, vou ajudar vocês, tudo bem, vamos nessa. Fui para Brasília, sozinho. Ele me colocou no apartamento funcional dele, fui. Os assessores deles fizeram uma gama de agendas para mim. Visitei ministério,
Inclusive, eu até fui com você, não foi, Jaiane? Foi, a gente visitou o Palácio do Planalto, foi lá na... Como qualquer jovem, a gente foi bem enxerido lá. Saiu futucando tudo e a gente acabou dentro da sala do chefe de gabinete do ministro Padilha, que na época ele era ministro de Relações Institucionais. O André Siciliano. O André Siciliano. Então, assim, só que uma reunião que ficou bem marcante foi quando eu fui para a sede nacional do partido, conheci a estrutura do partido. E aí eu tive uma reunião com o coordenador nacional dos órgãos de apoio do MDB. E naquela reunião foi marcante. Eu cheguei para ele, uma conversa bem simples, né? Onde eu vou, eu gosto de cativar com um bom diálogo, eu acredito que com um diálogo a gente chega em qualquer lugar. E eu perguntei. Minha mãe, na época, ela era presidente estadual do MDB Socioambiental e Proteção Animal. Cheguei e perguntei assim, coordenador, falei que eu tinha projeção, queria me projetar politicamente, tinha projeção de ser candidato a vereador e tal, falei da nossa campanha que foi em 2022, aí eu falei, eu perguntei, depois do final de tudo eu perguntei, coordenador, com quem está o MDB Socioambiental e Proteção Animal Nacional? Aí ele falou, Igor, vou ser bem sincero, a pasta está parada, está na mão de um deputado estadual, esse deputado não está movimentando, eu tenho uma vontade muito grande, ele falando, particular, de fazer esse órgão de apoio crescer. Aí eu falei, coordenador, minha mãe está na Bahia à disposição. Qualquer coisa eu te mando o currículo dela. Não, tudo bem. Eu achei que não ia dar em nada. Quando foi no dia da Convenção Nacional dos Órgãos de Apoio, né, que é o MDB Mulher, o MDB Afro, o MDB Trabalhista, o Socioambiental, o Diversidade, o Juventude, meia hora antes, o Baleia Rossi liga, presidente nacional do MDB, liga para minha mãe. Mônica, já recebi o seu currículo e você vai ser a nossa dirigente nacional do MDB Socioambiental e Proteção Animal. Foi um convite ou uma ordem? Foi uma ordem. Quando minha mãe me ligou aquilo ali, eu dei vontade de chorar. Porque foi uma projeção gigantesca. Passou um filme na minha cabeça. A gente sair do Alto Solimões, Amazonas, para a Bahia, da Bahia se engajar politicamente no MDB, e quando Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, ligar e falar, você vai dirigir um órgão de apoio nacional do partido. Aquilo ali para mim foi muito emocionante. E no mesmo dia eu também fui conduzido para ser diretor nacional de comunicação do MDB Afro, porque eu sou assessor do ex-presidente nacional do MDB Afro. Ele, Igor, você é muito bom em comunicação, quero você comigo. Eu, tá bom, vamos nessa. Então, assim, essa foi a nossa trajetória dentro do MDB. E hoje nós temos uma excelente relação. Hoje nós fazemos parte do diretório estadual do partido. Eu fico muito feliz em contribuir com a política baiana. A política baiana me deu a oportunidade, o MDB da Bahia me deu a oportunidade de me tornar quem eu estou me tornando. Não sou nada ainda, mas tenho projeção. O meu nome é levado muito bem aos lugares. E uma curiosidade nossa em particular. A gente queria muito contribuir com o Amazonas também. A gente tem esse planejamento. E é por isso que a nossa visita no Amazonas, que é extrapartidária, mas não poderia deixar de vir fazer uma agenda partidária, e sair daqui com uma semente. Eu quero sair daqui do Amazonas e voltar para a Bahia, a gente deixando uma semente de unidade. Eu quero que a juventude, os órgãos de apoio em geral, MDB Mulher, MDB Afro, Socioambiental, Trabalhista, Diversidade, tenham um sentido de unidade. E daqui a gente deixar para vocês o nosso apoio. Vocês podem contar com a gente, que a gente pode ajudar vocês a organizar e a conduzir os órgãos de apoio do Amazonas. Show. Inclusive, é uma das coisas que eu vou deixar lá no diretório estadual, que daqui a pouco nós temos uma reunião. Eu sei que eu falei demais, mas você perguntou, então é isso. Não, aqui é para falar demais, a gente não esconde nada, tá? Agora, em relação ao teu ativismo, tua representatividade, como é que tu sente que as pessoas abraçam essa representatividade? Na rua mesmo? Olha, primeiro que quando a gente fala de indígenas lá no estado da Bahia, ainda é uma coisa muito estereotipada, sabe? É uma coisa inacessível, uma coisa que é surpresa para as pessoas.
Só que as pessoas ficam muito felizes quando elas veem um jovem, né, sabe, que tem como eu posso falar, um posicionamento. O que me faz diferente de outros parentes indígenas é que eu tenho um posicionamento. E é uma coisa que eu quero também que outros jovens indígenas também tenham, outros jovens tenham. Você é uma influência, no caso, no meio. Eu espero que eu seja de modo positivo, sabe? Eu tento ser de modo positivo. Mostrar que eu conquistei algo através da minha história que outros também podem conquistar. Eu sou muito contra a direção coronel, sabe? De receber heranças políticas. Eu sou muito contra isso. Por quê? Porque eu acredito que se eu tivesse na minha frente, eu cruzasse com algum coronelzinho, eu teria perdido o meu espaço. Porque é muito mais fácil para eles. Eu tenho que lutar muito para conquistar os espaços que hoje eu faço parte. Eu tenho que... Às vezes a gente é muito perseguido, principalmente internamente no próprio partido. Sim. Só que a gente, né, tenta conduzir da melhor forma, porque a gente não é nosso feitio passar por cima dos outros, desqualificar as pessoas. Muito pelo contrário, a gente tem um sentimento de unidade. E é o que nos torna diferente e, claro, é o que faz Deus nos colocar nos espaços, sabe? Então, em Camaçari, a gente tem uma representatividade boa, porque a gente é um jovem indígena, né? Minha mãe mesmo, onde eu chego, em qualquer local, é filho de Mônica Marapara, em Camaçari. Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Por quê? Porque ela é uma grande ativista indígena. Minha mãe já foi considerada uma das 100 mulheres mais importantes indígenas do Brasil, por conta desse ativismo que ela faz. E, né, filhinho de peixe, peixinho é. Muito bom. Com certeza. Igor, tu conhece bem a realidade do interior do Amazonas. Sim. Imagino. Qual o teu sonho para a juventude do Amazonas? Tu falou que é um protagonismo, né? Mas vendo assim hoje o Amazonas do jeito que está, na tua concepção, o que precisa? Qual é o passo? Qual é o sonho a ser realizado aqui? Johnny, quando você me faz essa pergunta, me faz lembrar muito da minha trajetória enquanto criança, enquanto jovem aqui no Amazonas. E uma das coisas que eu senti muita falta, né, que é uma das coisas que eu quero que a juventude do Amazonas, do interior, né, de norte a sul, é que tenha mais acessibilidade, mais informação. Porque a realidade tipo, do Amazonas ela é muito complexa. Por quê? Porque a gente é todo ligado fluvialmente. Sim. Para você, por exemplo, um jovem de uma comunidade ribeirinha, para ele se preparar na sua educação, ele precisa pegar uma canoa, às vezes 2 dedos, para a água entrar. Então a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa dar mais acessibilidade enquanto informação, colocar internet para esses jovens. A gente precisa dar mais oportunidade. Eu, graças a Deus, eu tive oportunidade. Né? Minha mãe ela desbravou a oportunidade dela para que a gente pudesse se formar, a gente pudesse lutar pelo nosso direito de cidadão. O conceito de cidadão é você ter o direito à educação, à saúde, à mobilidade, à acessibilidade, a informações. E o que falta hoje para a nossa juventude no estado da Bahia, se trata da realidade da juventude do Amazonas, é a acessibilidade, sabe? Nessa acessibilidade, nessa questão de informação, ele consegue atingir a parte de educação, a saúde, porque ele começa a entender que, opa, tá errado. Por que o jovem da capital tem uma educação facilitada, que ele sai daqui na frente, tem uma escola do outro lado da rua, sendo que eu tenho que pegar um rabetinho, às vezes, porque muitas das vezes não tem as lanchas escolares, um rabetinho para ir para comer, porque foi minha realidade. Eu falo enquanto tive essa realidade, sabe? Minha mãe, ela teve essa realidade. Então, eu acredito que a gente precisa, de alguma forma, regionalizar as políticas públicas. A gente precisa deixar de centralizar apenas nas cidades grandes e pensar nas comunidades ribeirinhas, que é onde está. Porque quando se trata de política eleitoral, é muito fácil o candidato sair da capital com sua mega lancha, com sua equipe, ir para aquela comunidade ribeirinha, que muitas das vezes, sabe, tem que viver ali da pesca, da agricultura familiar e lá pedir o voto. Mas e a sua parte de cidadão? Fica onde? As políticas públicas ficam onde?
Entendeu? Então, eu acredito que essa é uma perspectiva que eu tenho para o estado do Amazonas. E a internet é uma ferramenta fundamental, né? Com certeza. Tu me falaste uma vez, Eu vou trazer um exemplo de São Gabriel da Cachoeira. Não sei se ainda é a cidade mais indígena do Brasil, que uma hora uma informação chega e diz que é, outra que é só a capital, né? Mas nós temos 93% da população lá indígena, 23 etnias. O que a gente observa? Quando a gente conversa com um jovem de comunidade, que a perspectiva dele é uma. Não é ir para a capital estudar, não é para ir para a sede do município estudar. Eu acho triste o que eu vou te falar agora, né? Mas é mais ou menos assim. Nascer, crescer, reproduzir e morrer, conforme os antepassados fizeram aqui. E é isso. Quando a gente vai ver a educação escolar no interior, estou falando de lá, porque eu não conheço a realidade dos demais municípios, mas eu entro em sala de aula onde tem menino de 10 anos, menino de 5 anos, menino de 7 anos, menino de 12 anos, todos ainda aprendendo a ler e escrever, sem nenhuma separação de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então essa é uma perspectiva que mostra o quê? Que essa galera que está lá dificilmente vai conseguir chegar na universidade. Quem consegue chegar na universidade é geralmente quem estuda na sede do município, que tem já acesso ao ensino regular, que vai conseguir o ensino médio, que consegue entrar no Instituto Federal, consegue participar do vestibular e consegue muitas vezes entrar pela cota. E aí já começa a segunda dificuldade. Como é que chega em São Paulo? Como é que chega lá fora? Aí, de vez em quando, a gente vê nos grupos de WhatsApp da cidade, uma vaquinha, a gente está fazendo aqui uma rifa para conseguir a passagem do jovem tal, porque ele passou lá no UFSC, né? Na Universidade de São Paulo. E é assim que eles conseguem chegar com muita dificuldade. Mas imagina se a gente tivesse um plano político para, de fato, unificar a educação de todo esse território. Exemplo, são 750 comunidades aqui, mas a gente pegasse uma comunidade X que tornasse base, e estou falando isso porque tu tá no meio do pessoal e pode levar até essa ideia. Mas, digamos que a gente tenha 20 comunidades aqui. A gente forma um polo aqui, de repente até um Instituto Federal, com um internato, uma casa, um residencial apropriado para que o jovem possa sair da comunidade dele, poder ter um café da manhã, um almoço, um jantar, uma educação de qualidade e ao final de semana voltar porque é perto, não precisar ir todo dia. E no final do ano prestar o vestibular para uma universidade dos povos originários, povos tradicionais, em São Gabriel da Cachoeira ou em outra cidade sede, para que ele não tenha que sair de São Gabriel da Cachoeira para passar dificuldade em São Paulo ou Manaus ou qualquer outro local. Que a gente possa transformar esses jovens em médicos, engenheiros, profissionais qualificados naquela área. E não ter a necessidade de... Hoje eu vejo essa dificuldade como político aqui no Amazonas. Essa política pública específica para o nosso povo do interior. E repito sempre uma coisa que o senador Eduardo Braga sempre fala. Escutei isso, inclusive, quando eu tinha meus 16, 17 anos. É muito fácil você morar na capital. Difícil mesmo é você morar e crescer no interior. Ter um futuro no interior, do jeito que a política está. A tendência era crescer, aumentar, melhorar, mas a gente tem visto um retrocesso muitas vezes. Sim. Certo? Então, isso tem me preocupado bastante em São Gabriel. Como liderança estadual também, participando da juventude estadual do MDB, eu me preocupo com a construção dessa política pública. E eu sempre digo que juventude, esporte e lazer... A Secretaria de Juventude não é só juventude, esporte e lazer. É saúde, educação, segurança pública. E não tem como fazer política pública para a juventude sem a participação da juventude. Então a gente precisa trazer a pauta, a gente precisa conversar de fato, a gente precisa levar coisas concretas. Porque é isso que acontece. O político, ele chega lá, ele consegue o voto. Ele sai. Mas aquele jovem lá vai fazer o quê? E eu vou te falar um outro relato. Há um ano atrás, eu vi um amigo meu que estudou comigo em São Gabriel, na sede. Eu nunca fui muito bom de matemática. E aqui eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu sempre ajudava ele com as aulas... Coisa que escolheu direito, né? Eu sempre ajudava ele com as aulas de história, de português, de geografia. Mas matemática, física e química era ele. Então a gente fazia uma troca. Até na hora da cola na prova a gente se ajudava. Esse meu amigo não teve... Teve e não teve, né? Porque ele voltou para a comunidade dele, mas ele não teve o mesmo futuro que eu tive.
Talvez tenha tido a oportunidade, não sei, não cheguei a perguntar. Mas eu fui para Manaus estudar e ele voltou para o município viver, a comunidade viver com os familiares dele. Eu retornei depois de 5 anos e eu encontrei esse meu amigo em um vídeo que estava rolando no WhatsApp da cidade, ele amarrado em um pedaço de pau, ele indígena, amarrado em um pedaço de pau, como se fosse um porco indo para um abate, todo ensanguentado. Isso porque ele se tornou usuário de drogas e estava cometendo assaltos na cidade. E a própria população o matou. Levou a vida dele, ceifou a vida do jovem, que era até mais novo do que eu, acho 2 anos mais novo do que eu. Então, isso me fez refletir muito. Por que eu tive a oportunidade de me tornar hoje um advogado e ele que estudava comigo, era tão inteligente quanto eu, não seguiu o sonho dele de ser engenheiro? O que foi que impediu ele? Foi a dificuldade de sair da sede do município para poder estudar em outro local? E nós, como políticos, o que a gente vai fazer para a geração futura não participar dessa mesma situação? Entendeu? Então, toda vez que eu subo num palanque, quando eu falo com alguma liderança, eu sempre coloco isso em questão. Vocês falam tanto de políticas públicas para a juventude, mas a nossa juventude sim vive uma outra realidade que parece que vocês só da capital não estão enxergando que o interior passa. Eu sou um defensor forte do interior, cara. Quem mora na capital sabe a realidade da capital. Quem mora nos 61 municípios sabe a sua dificuldade lá, que é muito diferente da capital. Com certeza. Entendeu? Então, é essa reflexão que eu trago e, tipo assim, né? Programa jovem, desculpa. Mas, enfim. Não, foi teu relato. Se tu tiver a oportunidade de conversar com as lideranças a respeito disso, de ter um olhar diferenciado para as comunidades do interior do Amazonas, dos nossos povos indígenas, é diferente, cara. Não é isso que eles acham que é. Sim. É muito diferente. Inclusive, eu comungo muito quanto à ideia. Eu acho que você mesmo, enquanto idealizador político, você está no caminho certo. É uma das coisas que a gente defende bastante, porque você falar de uma política pública de capital para do interior é totalmente diferente. É por isso que eu falei justamente sobre a questão da acessibilidade, sabe? A gente precisa dar informação para esses jovens que ele pode mais, ele tem a capacidade de ir mais. Esse teu relato mesmo é o exemplo vivo disso, entendeu? Então, eu, né, por exemplo, voltei no Amazonas, eu lembro que no início de 2023, depois das eleições de 2022, eu vim aqui e eu fui lá na comunidade, sabe? Uma das coisas que eu mais ouvi foi que se eu não tivesse saído de lá, hoje eu teria sido ou mototáxi, ou teria sido até pirata. Uhum. Colocaram isso, falaram, você já teria sido pirata ou mototáxi, porque essa é a perspectiva da gente. Ou então, tem um mercadinho lá, que é inclusive até do prefeito da cidade, que é do MDB, que é o mercadinho Issaense. Né? Ou então você estaria trabalhando no Issaense. Não teria, porque assim, quando você começa a entender a política das suas esferas, a psicologia, a ciência, você tem uma visão de fora, sabe? Você começa a ver de cima o parâmetro e aonde está cada coisa. Então, é isso que a gente precisa dar para a nossa juventude do interior do Amazonas. Aquela juventude ribeirinha, aquela juventude indígena, é que ela tenha um olhar de cima. E como é que ela vai conseguir fazendo isso? Com acessibilidade. A gente colocar políticas públicas de acessibilidade, internet, nas escolas, sabe? De informação. Eu sou muito a favor disso. Eu um jovem indígena, saí lá do Alto Solimões Amazonas, dono de uma empresa de esporte, jogos eletrônicos. Sabe? Tem uma das maiores organizações de esporte da Bahia. A tecnologia ela é incrível. E a gente precisa usar isso. Por exemplo, um podcast hoje, o podcast é inovador. Para um jovem, ecoar as vozes. Eu lembro que em 2020 eu fundei um programa chamado Geração de Valor. Que nessa Geração de Valor falava sobre a importância de a gente mostrar o valor da juventude. E como era o programa, naquela época não existia podcast. Uhum. O que eu fazia? Eu chamava os jovens das comunidades periféricas, sentavam e conversavam e debatiam sobre a sua realidade. Um dos programas que eu defendia muito é o jovem parlamentar. O jovem, ele discutir a realidade da sua comunidade enquanto defensor, igual um legislativo, igual um vereador, levar propostas. Por exemplo, eu acabei de vir de Brasília, eu estava na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Como é que funciona as conferências? Vocês que já participaram de conferência de juventude, você promove as propostas e essas propostas vão para votação. E aquela votação finaliza quando aquela proposta vai para o plenário geral e é encaminhado para o governo federal executar.
É uma oportunidade da gente ser ouvido, De né? ser De uma ouvido. forma civil. Por que a gente não fomenta também projetos disso, de colocar o jovem parlamentar, de o jovem lá discutir situações da sua comunidade, aquelas propostas sendo aprovadas dentro daquela plenária e o próprio legislativo, junto com o executivo, colocar para executar? O legislativo indicar, porque saiu dali daqueles jovens, igual como é que se chama, gente? Conselho. É igual como o conselho ele constrói o caderno, né, de proposta das políticas públicas. Sim. Entendeu? Aqui em Manaus a gente tem o Conselho da Juventude, nós temos representantes do MDB dentro do Conselho da Juventude, de forma civil. E no interior, quanto ativistas ou militantes, nós ali do MDB, a Juventude, nós estamos trabalhando em cima de um projeto que leve essas ideias para o interior também, Sim. que é o Projeto Calhas, certo? Certo. Se quiser falar um pouquinho dele, também passar para o... Será que a gente já pode falar assim no podcast? Não vão... Nossa, essa... Não, é porque a ideia é uma ideia muito boa. Para daqui a pouco as pessoas não estarem copiando também. Bora falar um pouquinho sobre juventude, cultura, economia criativa? Vamos nessa. Bora? Bora, Jenny. Tô aqui, gente. Igor, com a tua experiência, diga pra gente, o que tu tem visto relacionado a isso e quais as perspectivas? Bom, hoje em dia eu fico muito feliz com as políticas públicas que foram criadas, sabe? E a participação da juventude nesse processo é muito importante. Nós nessa mesma proporção de informação, de acessibilidade, a juventude ela entender que ela pode fazer parte de algo muito maior. Por exemplo, hoje nós temos algumas leis que amparam o desenvolvimento cultural, que são leis que dão aquele fomento cultural financeiro para a juventude, para as comunidades indígenas, né? Inclusive, uma das leis que eu sou muito fã mesmo, de carteirinha, é a Aldir Blanc, né? Que é o PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que é o fomento à cultura. Na Aldir Blanc, a gente tem, né, algumas categorias de disputa de alguns projetos de editais, né, que eu acho muito importante a participação da juventude indígena na parte cultural, no desenvolvimento dos seus artesanatos, nos seus desenvolvimentos culturais, artísticos, sabe, danças, músicas. Então, eu acho que isso precisa ser fomentado cada vez mais. Nós também temos outras leis, né? Nós temos a Rouanet. Você pode me ajudar a citar mais uma que tem? Tem a Aldir Blanc, a Rouanet, tem uma que fugiu da cabeça agora. São 3. Peraí, que a gente vai já procurar no Google. Assessoria. Nosso Google está aqui, assessoria. Então, assim, eu acho que não só também essas políticas de amparo, mas o próprio desenvolvimento também da parte da economia solidária. Né? A gente fomentar isso, eu acredito que os governos eles precisam estar atentos a isso cada vez mais, fomentar as feiras, né? Não só tipo, a economia solidária cultural, mas também a própria agricultura familiar. Eu acho que a gente precisa trazer essa ideia cada vez mais para campo. Eu acho que a gente precisa orientar a juventude, que a gente precisa. E a juventude, quando a gente fala de jovem, a gente não fala só de tipo, esporte e lazer. Sabe, a gente está falando também de educação, saúde, mas principalmente dinheiro no bolso. A juventude ela precisa ter a sua renda própria, sabe? E ser capacitada também para gerenciar isso, entendeu? Então eu acho muito importante trazer esses tipos de discussões. Perfeito. A gente já está chegando no nosso horário final e eu quero te perguntar não, né? Eu quero te deixar agora aberto para tu deixar o teu recado final de hoje, né? Porque eu acho que esse papo aqui ainda vai rolar. Antes de tu viajar, a gente pode gravar mais um podcast. Vamos ver como é que vai ficar. O assunto é extenso. Eu tava olhando aqui na pauta, gente. Tinha muita coisa que eu queria te perguntar, sim, mas não deu ainda. De repente, um bate-papo informal depois pra gente fazer alguns cortes. Mas obrigado por ter aceitado vir aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo à sua casa novamente. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai ter uma reunião já com as lideranças do MDB, que vai ser de suma importância. E a juventude, eu tô vendo aqui pelo grupo, que já estão te esperando lá. É mesmo. Por isso que a gente vai ter que adiantar um pouquinho. O povo ali já está ansioso para descobrir, para conversar um pouco sobre as pautas que a gente irá colocar em mesa hoje. Massa.
Então pronto, agora é contigo, deixa o teu recado. Primeiro, eu queria agradecer, né, a vocês dois por essa entrevista. Agradecer aos líderes, né, da direção estadual do MDB, né, por me dar essa oportunidade de estar participando e ecoando as vozes dos outros MDBistas do nosso Brasil. Dar essa oportunidade à minha mãe também. Também queria comunicar, né, ao próprio manauara, o amazonense, aquela família que está lá no interior do Amazonas, ribeirinhos, indígenas, que nosso compromisso é construir políticas públicas para o nosso povo, independente que seja juventude, independente que seja juventude partidária, a gente quer dar essa acessibilidade. Eu acho muito bom e importante a gente lembrar da história do próprio MDB no estado do Amazonas, sabe? O MDB ele teve uma participação muito importante na construção desse estado e a gente vai continuar construindo. Eu acredito que a nossa juventude é quem vai ocupar a política futuramente, e esse momento como esse de descontração, de conversa, de debate, eu acredito que a nossa conversa hoje aqui não foi tão jovem, foi mais técnica de política, porque a gente está começando a ter a propriedade de saber que a política ela precisa ter um olhar humanizado, e é nisso e nesse nicho que a gente vai construir os levantamentos, nós vamos construir futuros jovens que vão estar tomando conta da política do estado, e não só do estado do Amazonas, mas como de todo o nosso Brasil. E eu me coloco à disposição de todos vocês mais uma vez, enquanto jovem, enquanto indígena, enquanto correligionário partidário e principalmente enquanto conterrâneo amazonense. Deixo o convite para você agora, para você e para sua mãe, retornarem ao Amazonas no mês de agosto, início de setembro. Eu queria que fosse fácil assim. Vai ser fácil porque eu vou articular isso. Festival de São Gabriel da Cachoeira, Festribal. Festival dos Povos Indígenas de São Gabriel da Cachoeira. Que maravilha. O olhar... Desafio também, a gente pode até vir, mas que a gente saia daqui com uma delegação do COP30 para fazer a defesa. Eu quero fazer parte. Com certeza, tá Vamos vendo? construir isso. Olha aí, ele já tá prometendo, Acesso né? com o show Ele do tá Coldplay prometendo. também, né? Ele tá prometendo, você tá vendo, né? Casa Então, tem, passagem eu consigo. Casa tem, a casa Claro. é o principal, meu querido. Se tiver a casa, a gente Você vai tem a até minha casa, a gente vai até tem a de minha carro. casa, tem a minha cama, tem o meu banheiro. Tá feito, Você meu sabe querido. quanto é que tá custando um hotel lá? Eu acho que uma semana, Dá pra COP? pra COP, Quanto? uma semana, eu já fiquei sabendo aí que é mais de 10 mil reais. gente, Mais de 10 mil reais, acredite. Temos barracas. Tá absurdo. É isso, Olha. eu sou mulher de movimento, eu acampo. Bora fazer os acampamentos lá. vamos, Fui escoteiro, não tem Sua problema não, barraquinha. vamos logo. Gente, é isso. vamos ver. Vamos finalizar. Gente, valeu. Esse aqui foi mais uma edição do nosso podcast. Vem com nós e vem com nós. Semana Tamo que vem junto. tem mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.